Boa tarde. Dando continuidade aos trabalhos, iremos iniciar a última mesa, mesa 8, cujo tema é Processo Coletivo e Tutela de Políticas Públicas, Avanços e Retrocessos. Chamamos para compor a mesa Vitor Burgo. Dr. Vitor é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor da FDV, áreas de interesse atuais, direitos e garantias fundamentais, democracia, cidadania, controle judicial de políticas públicas e processos coletivos. Membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Doutora Sabrina Nasser de Carvalho. Doutora Sabrina possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestrado pela Universidade de São Paulo e doutoranda pela mesma universidade. É defensora pública, coordenadora auxiliar do Núcleo de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É professora do curso preparatório FMB na matéria de Direito Difusos. Com a palavra, Dr. Vitor Burgo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do Dr. Felipe Cunha. Agradeço o convite mesmo para falar desse tema que me é muito caro e sobre o qual nós tivemos oportunidade de falar algumas vezes em ambiente acadêmico. E já há algum tempo o Dr. Felipe me fez esse convite, esse honrado convite para estar aqui. E automaticamente, quando eu soube do tema, assim que eu soube do tema, eu recorri a uma pessoa a quem eu sempre recorria para tratar das minhas questões acadêmicas. E conversei com essa pessoa, discuti, perguntei o que ela achava sobre temas que seriam interessantes para tratar, considerado o público. E após discutir, eu fiz algumas opções, umas opções de concordância, umas opções de discordância em relação a ela. E eu acho que eu quero iniciar essa fala de hoje com uma fala dela, já que hoje ela não pode mais estar aqui, que é a professora Ada Pellegrini Grinover. Ela disse no parecer que ela deu em favor da Defensoria Pública, naquela famosa disputa entre o Ministério Público e a Defensoria, ela disse: por outro lado, a ampliação da legitimação à ação civil pública representa poderoso instrumento de acesso à justiça, sendo louvável que a iniciativa de demandas que objetivam tutelar interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, seja ampliada ao maior número possível de legitimados, a fim de que os chamados direitos fundamentais de terceira geração, os direitos de solidariedade, recebam efetiva e adequada tutela. E a preocupação, portanto, da professora Ada, quando a gente falava desse tema, era, e eu destaco os pontos dessa fala, o acesso à justiça, a tutela dos direitos meta-individuais, a ampliação dos legitimados, a solidariedade e a efetiva e adequada tutela. Esses são os elementos que ela havia identificado como benéficos à tutela dos direitos fundamentais da chamada terceira geração ou de solidariedade. Por isso a gente tem que pensar em como tutelar as políticas públicas. Como controlar, via processo judicial, as políticas públicas. E me parece que esse é o tema da minha fala de hoje, e por isso eu aproveito para fazer essa pequena homenagem e reputo justa ao nome da professora Ada. Então, eu começo dizendo o seguinte: como o nosso painel tem por nome Avanços e Retrocessos do Processo Coletivo na Tutela de Políticas Públicas, o primeiro avanço que eu noto é que eu posso começar essa fala sem ter que expor durante minutos o avanço da ciência processual que permite a sindicabilidade dos atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, relativos a políticas públicas. Há pouco tempo atrás, a gente tinha que passar muito tempo explicando por que o Poder Judiciário poderia controlar
esses atos que veiculavam políticas públicas. E eu considero, portanto, um avanço não precisar mais falar disso, porque já tomamos como estado da arte, já tomamos como um fato posto a ideia de que as políticas públicas podem sim ser controladas judicialmente, a fim de que tenhamos o controle e a certeza do atingimento de suas finalidades constitucionais. Isso, portanto, é um grande avanço, e eu reputo um grande avanço, porque nós tivemos essa trajetória, essa caminhada acontecendo em um prazo de menos de 7 anos. Em 2010, eu me lembro que no CBPEG a gente discutia o projeto que hoje é um projeto de lei, aquele projeto que traz um processo para controle de políticas públicas. Em 2010, nós discutimos no CBPEG quais seriam as bases científicas para dar início a esse projeto de lei. E tratávamos de coisas e de assuntos que hoje para a gente são absolutamente banais. Agora, como é que nós devemos fazer, e esse é o ponto que toca a Defensoria, como é que nós devemos fazer o controle das políticas públicas pela via judicial? Conversando nas nossas aulas, e eu tive contato com alguns defensores na pós da Fundação Getúlio Vargas, conversando com eles eu sempre dizia, olha, a opção da maioria dos processualistas é que o controle das políticas públicas seja feito pela via coletiva, pelo processo coletivo. Ao que todos os defensores me respondiam, mas nós jamais abriremos mão das ações individuais. E eu acho que, em alguma medida, eles têm razão. Mas nós precisamos identificar quais são as possibilidades e quais são os momentos adequados de se usar uma ação coletiva ou uma ação individual. A ação individual, obviamente, ela não pode ser limitada, a ação judicial, ela não pode ser limitada. Eu não tenho como bloquear esse acesso individual. Mas, ao mesmo tempo, precisamos pensar que tratar de políticas públicas é tratar em bases coletivas sobre um bem que precisa ser concedido a uma coletividade. Então, a atuação individual, ela muitas vezes pode ser perniciosa. O problema é que a gente se acostumou a pensar em política pública, e eu vou falar sobretudo por parte dos processualistas, nós temos essa mania maravilhosa de pensar tudo a partir do processo civil. Nós somos capazes de pegar a teoria do Luhmann e elevar a enésima potência e tentar dar uma resposta a tudo a partir do processo civil. Nós não somos capazes de sair do processo civil. E toda a nossa fala de controle de políticas públicas, eu desafio vocês a pegar todos os livros e artigos que tratem disso e ver se algum vai para fora do processo. Todas as nossas falas se limitam a falar da política pública, assim, política pública. Nenhuma fala de processualista se preocupa em saber o que é uma política pública, como se constrói uma política pública, quais são as etapas de uma política pública. Razão pela qual a gente jamais vai ser capaz de pensar como atuar para controlar uma política pública, porque a gente não sabe nem quais são as suas fases. É por isso que eu ouso discordar, inclusive, da professora Ada, que sempre disse e foi-se embora dizendo que as políticas deveriam ser controladas apenas por ações coletivas, embora não pudéssemos vedar o acesso individual. Se formos olhar a política pública em suas etapas, nós temos: a primeira etapa é a montagem da agenda. A segunda etapa é a formulação de políticas, instrumentos e desenhos. A terceira etapa é a tomada de decisão política. A quarta é a implementação da política pública e a quinta, a sua avaliação. Eu pergunto, quantas vezes os senhores passaram por essas etapas em algum escrito, em alguma vez que vocês leram sobre políticas públicas, na verdade, sobre controle de política pública? Ninguém se preocupa em tratar disso. E todas as vezes que a gente fala disso, nós falamos sobre como atuar na implementação de uma dada política pública. Porque, para nós,
é impossível atuar em outra etapa da política. O processo judicial apenas atuaria na quarta etapa das 5 que eu falei, na implementação da política pública. Então, o que eu quero é conversar com os senhores e com as senhoras a partir desse momento. Será que o processo judicial somente influencia os poderes executivo e legislativo na implementação da política pública e mais? Será que é adequado a gente pensar dessa forma? Vejam, falar em montagem da agenda, a primeira etapa da política pública, é falar no destaque daquele problema. É falar em como uma massa de problemas existe e um desses problemas se destaca dessa massa e passa a ser observado pelo poder executivo, sobretudo. Como é que o poder executivo toma um problema dentre os muitos problemas que existem na sociedade e passa a dizer, olha, é um problema. Eu não preciso dizer na Defensoria Pública que existem muitos problemas sociais que são absolutamente ignorados. Não preciso. Como é que o Poder Executivo olha e fala, temos um problema? A montagem da agenda não é, pessoal, abordar, tratar o problema. Não é esse momento. A montagem da agenda é falar, olha, existe um problema. E daí eu pergunto, a população de rua na cidade de São Paulo é um problema? Essa semana me parece que não. Porque no dia mais frio do ano na capital, joga-se água na população de rua e disse que foi um descuido e que a medida a ser tomada é que isso nunca mais aconteça. Eu me lembrei da minha mãe, né? Quando eu fazia alguma coisa errada, ela falava, olha, que isso nunca mais aconteça, que isso não se repita. Mas quando eu fui contar para minha mãe que isso aconteceu, ela falou, eu não gosto nem de pensar nisso, meu coração até dói. Jogar água na população de rua, na noite, na madrugada mais fria da cidade. Me parece, portanto, que isso não é um problema. Então, entenda, a montagem da agenda é provocar o executivo e falar, aqui está um problema. Quem é que gosta de fazer isso? Fernanda, a Defensoria Pública? Veja, a Defensoria Pública é, por muitas vezes, responsável por despertar no Poder Executivo a existência de um problema que ele simplesmente fazia questão de ignorar. Quando eu coloco o Poder Executivo de frente com um problema e desafio ele a ver aquele problema, a tratar aquele problema na política, no noticiário, isso é montagem de agenda. E a Defensoria Pública faz isso porque um dos defensores vai conversar com o prefeito ou com o governador e ele fala, estou sensível à sua causa? Não, porque vocês provocam, sobretudo, pela via processual. Agora, não adianta o executivo falar, olha que legal, existe um problema, montagem de agenda. Se eu não passo para o segundo momento, que é de formulação de políticas. E como é que eu faço para chamar a atenção do executivo e dizer, olha, tá bom, você identificou um problema, mas não deixe ele morrer. Estude saídas, estude soluções. E esse é o segundo passo, que é a formulação das políticas, é escolher instrumentos e desenhar uma política. Nesse momento, mais uma vez, eu não estou dando execução a nada. Eu estou apenas na parte técnica do governo, pensando, desenhando e abrindo as possibilidades, dentre as muitas que eu posso ter, dentre as muitas, de solução daquele problema que foi detectado. Será que eu deixo ao executivo pensar e analisar todas essas possíveis soluções? Ou será, Fernanda, que quando eu ajuizo uma ação, Ângelo, eu consigo provocar o executivo dando a ele um possível caminho para que ele escolha dentre os múltiplos existentes? E nesse momento, são caminhos que têm que ser viáveis, política, econômica e socialmente. E, óbvio, juridicamente. Muito bem. O problema passou a existir e eu já tenho alternativas viáveis consideradas.
Mas eu tenho o terceiro passo, que é a tomada de decisão política. E aí, sobretudo, nós falamos o quê? Isso é assunto interna corporis. O processualista arrepia de falar, como é que eu vou me meter na tomada de decisão política? Jamais. Processualmente, eu nunca vou ajuizar uma ação e me responsabilizar pela tomada de decisão política. O juiz jamais vai se substituir ao administrador. Mas eu não preciso dizer para vocês que no momento em que incomodamos o poder público, ele é instado a tomar uma decisão política. Veja, ele tem um leque de opções. Ele pode simplesmente pegar todas essas opções e falar, descarto porque nenhuma é boa. E a política pública morreu ali. Na medida em que eu incomodo o poder executivo, ele fala, eu tenho que tomar alguma decisão. Então a tomada de decisão, ela é forçada por um agente, pela via processual. Então veja, das 3 etapas, nós atuamos nas 3 etapas. A Defensoria Pública, ela é indispensável nas 3 etapas. E chegamos, portanto, à 4ª etapa, que é de formulação ou reformulação de uma política, onde a gente sempre disse que a gente poderia atuar. Como é que eu consigo implementar uma dada política? Se eu deixei escapar até agora a detecção do problema, a formulação de opções, a escolha de uma dessas opções, como é que eu deixo para atuar apenas na fase de implementação, se até então eu não participei de nada? O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: o Poder Judiciário atua somente por provocação, e sabemos disso. E salvo situações em que a decisão judicial é ruim, e essas situações existem, o erro é compartilhado. Por quê? Se o judiciário segue a inércia, ele age por provocação. Quem provocou compartilha com ele o erro. E esse erro pode ser compartilhado por aquele que ajuizou uma ação coletiva ou por todos que ajuizaram ações individuais. Porque o que eu quero dizer, se a gente fechar os olhos para as etapas anteriores da política pública e permitir uma atuação individual ou coletiva na fase de implementação da política, nós estaremos concordando e assinando embaixo com uma situação de desperdício de dinheiro público e de corrupção. Porque a gente vai estar facilitando um sistema que opera, muitas vezes, com overlapping e com sobreatuações. Um dos exemplos que eu cito é, por exemplo, a política pública de medicamentos. E esse tema é mais caro ainda para mim, porque foi objeto da minha tese de doutorado. Mas vejam, todas as vezes que nós ajuizamos uma ação para obter um medicamento, e a Defensoria faz isso, e descaradamente ela faz, ajuizando já contra município, Estado, União e comunidade americana, talvez até europeia, todas as vezes que nós ajuizamos uma ação, já sabendo, claro, do posicionamento judiciário que existe uma solidariedade na prestação desse medicamento, nós provocamos o judiciário pedindo contra todos os entes da federação. Eu pergunto a vocês, será que os municípios, os estados e a União, cada um desses níveis federativos, precisa ter um centro de dispensação de medicamento? Precisa ter um processo de compra de medicamento? Precisa ter especialistas responsáveis por tratar de medicamentos? Quando eu faço isso, eu estimulo um sistema que está hoje dando sinais de desgaste, e mais de desperdício, e mais de corrupção.
Eu devo abrir os olhos e identificar que eu estou criando. Isso não é invenção doutrinária. Eu estou criando um modelo em que municípios, estados e União são obrigados a, do dia para a noite, se virar para dar conta de cumprir uma decisão judicial. Quando, pela construção do SUS, pelas normas operacionais básicas, nós temos uma distribuição entre esses entes. E eles, em tese, já saberiam quem deveria atender a cada uma das situações. É claro que com margens cinzentas. E nessa hora em que a gente trata de ações de medicamentos, que o tema explode mais na nossa cara, eu chego a um ponto que vocês já trataram nesse seminário por algumas vezes. Nós temos um aumento exponencial de demandas judiciais para tratar de direitos, saúde, educação, moradia. Um aumento que é grande e que não para. E que não tende a parar porque estamos num cenário de crise. O Poder Executivo não dá, o Legislativo não prevê e sobra para o Judiciário tentar garantir, que foi o que aconteceu até agora. Num momento de crise em que eu tive a aprovação de um controle, eu cheguei a tempo de ouvir a Fernanda falando, em que eu tenho um controle de gastos projetado para 20 anos. Nós temos, portanto, uma limitação, não só contábil como financeira, de gastos para todas as rubricas. O número de ação judicial aumentando. Vocês acham que a gente vai chegar aonde? Muitas vezes, quando eu trato desse tema, eu sempre ouço alguém invocar como escudo a vedação do retrocesso social. Mas eu não sei se alguém já teve a preocupação, e a Luísa sabe também disso, a preocupação de olhar o que aconteceu em Portugal pós-2008, que foi bastante prejudicado, o país foi bastante prejudicado pela crise de 2008. E um dos grandes pensadores dessa vedação do retrocesso social, que é o Canotilho, ele teve oportunamente o direito à manifestação e retratação, e ele já não mais defende com tamanha veemência a vedação ao retrocesso social. Isso ele teve a oportunidade de fazer nos idos de 2011 e 2012, assim como o Tribunal Português também montou uma jurisprudência de crise, é assim que eles chamam. E a jurisprudência de crise não deu conta de impedir o retrocesso social. A jurisprudência de crise, pelo contrário, ela permitiu o retrocesso social. Em outubro de 2011, eu falava justamente sobre o controle de políticas públicas na Universidade de Lisboa, e ao meu lado tinha professores da Universidade de Lisboa que tinham acabado de receber a notícia de que não receberiam o 13º. Não é não receberiam e iam receber daqui a pouco, não é uma informação de atraso. É uma informação de corte, de que naquele ano eles não receberiam o 13º, em razão da crise. Será que a gente vai conseguir passar por esse momento? Nós estamos nos apoiando no processo. Será que a gente vai conseguir passar por esse momento com o escudo da vedação do retrocesso? Será, portanto, que a defesa das ações individuais ela é necessariamente boa, sobretudo no momento em que a gente tende a ver uma escalada de ações e, em contrapartida, uma retenção de gastos? Vejam, o que eu quero trazer até aqui é a provocação de que nós temos, por obrigação, que atuar em todas as fases da política pública, via provocação pelo processo judicial. Mas com isso nós temos que ter a responsabilidade de estrategicamente saber se nós vamos utilizar múltiplas e infinitas ações individuais ou se nós vamos usar uma única ação coletiva. E esse
estudo que vai me indicar se a ação é individual ou se a ação é coletiva, ele não pode ser solitário do defensor público, ele não pode ser solitário do membro do MP. Ele não pode ser solitário da associação. Esse estudo ele deve ser coletivizado. Falava agora, antes de entrar com a Sabrina, e eu dizia, olha, é tão importante, e eu sei que o cotidiano de vocês não dá conta, mas é tão importante que vocês consigam, na medida do possível, trabalhar em um escritório conjunto. Seria tão interessante se o defensor público, antes de tomar a decisão dele... Veja, não é subtrair do defensor a opção da ação. Quem sabe qual é a ação adequada é o defensor, ponto. Mas seria tão importante se o defensor, antes de tomar a opção pela ação a ser ajuizada, se ele tivesse, no cotidiano, não é aquela coisa de ouvir o expert, é aquela coisa orgânica. Se no cotidiano ele trabalhasse em escritório, com assistente social, com psicólogo, com outras pessoas de outros saberes, seria tão importante que o defensor público chegasse no momento da escolha. E agora, será que essa política pública eu tentaria corrigir via múltiplas ações individuais ou uma ação coletiva? Que ele chegasse nesse momento informado de quais seriam os impactos sociais, financeiros, econômicos dessa escolha dele. Porque eu não tenho dúvida de que os defensores do Estado de São Paulo estão devidamente informados sobre qual a ação ele pode ajuizar. Eles, né, que eu estava falando dos defensores. Vocês estão devidamente preparados para escolher a ação adequada. Mas qual é a ação adequada frente ao cenário que a gente tem? Qual é a ação adequada, tirando a crise, frente à formulação ou reformulação de uma política pública? Porque isso não está no nosso radar, como eu disse até agora. Sempre que tratamos de políticas públicas, ignoramos que esse é um processo complexo. Atuamos e agimos como se fosse só... Existe uma política que eu não sei de onde veio, um maná que veio do céu e está se implementando. Ah, essa implementação não é boa. Ignoramos todo o processo que houve anteriormente. Seria tão bom se a defensoria, e fala defensoria porque vocês são mais arejados para isso, se a defensoria pudesse trabalhar de forma mais orgânica, para que fizesse essa escolha. E nesse momento de crise, isso se faz tão mais necessário. Esse é o cenário que eu traço até aqui. Mas nós temos marchas e contramarchas, agora falando da legislação processual mesmo. De que maneira, quando eu vou fazer opções pela ação coletiva, de que maneira eu devo considerar o que acontece no cenário legislativo em relação ao processo? Bom, com o novo CPC, a opção de uma ação coletiva, ela me gera uma restrição muito grande, porque o novo CPC fortaleceu o sistema de precedentes. Se nós pegarmos os artigos 926, 927 e 489, parágrafo 1º, sobretudo os incisos 5 e 6, nós veremos que o ajuizamento de uma ação coletiva vai gerar um precedente, ou pode gerar um precedente muito ruim. E ouçam, estou falando de precedente, não estou falando que o indeferimento ou o não provimento de uma ação coletiva vai impedir o acesso individual, não é isso. Mas, se a minha ação coletiva não der certo, a chance de eu criar um precedente ruim é enorme. E o novo CPC constrói um sistema de precedente tão melhor do que a gente tinha antes, não dando esperança para vocês de que o judiciário vai funcionar argumentativamente melhor a partir de agora, mas eu tenho que considerar que o sistema de precedente é tão superior legislativamente ao que a gente tinha até então, até 2016, que muitas vezes a opção pela ação coletiva ela precisa considerar qual é o juiz que vai receber a minha demanda, qual é o posicionamento desse juiz, quais são as chances de sucesso, de insucesso. E para esse ponto eu conduzo vocês a algumas discussões que a gente vem tendo. E, inclusive, na FGV a gente teve a oportunidade de ter uma reunião sobre isso. A gente vem tendo sobre o impacto da tecnologia de informação no nosso cotidiano, do direito.
Existem já programas hoje que nos permitem visualizar pelo Brasil qual estado vai me dar maior chance de provimento de uma dada ação. Então, eu quero ajuizar uma ação para conseguir um medicamento que não foi conseguido até agora. Qual estado que vai me dar maior chance de obter? Então, é o Acre. Será que seria legal a Defensoria Pública do Estado de São Paulo ajuizar uma ação coletiva, ou mesmo várias ações individuais? Ou será que seria legal a gente tentar uma ação civil pública lá no Acre? Já que, e aí eu falo de um avanço da tutela coletiva, o artigo 16, o famigerado artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, foi superado pelo STJ. Então, uma ação civil pública ajuizada, por exemplo, lá no Acre, onde a gente teria mais sucesso, poderia me gerar um precedente bom. Esse estudo, ele vai ter que ser feito. É preciso que ele seja feito. Eu tenho ainda que pensar na ação coletiva sobre essa legitimidade controlada. A professora Ada falava que para tutelar esses direitos de terceira geração, quanto mais legitimado eu tiver, melhor. Mas a minha legitimação não é plena, a gente sabe disso, ela é controlada. Vocês são um dos poucos legitimados a ajuizar uma ação coletiva. Mas, Felipe, volto ao ponto de sempre. Será que aquela política que explode na mão de vocês é uma política que vocês vão dar conta de representar? Será que a Defensoria vai ter uma boa representatividade para discutir aquele tipo de política pública? E vocês não podem ignorar o fato de que uma ação coletiva tem para vocês um custo social. Vocês estão ali representando pessoas. Ninguém elegeu vocês, mas vocês estão representando pessoas. E vocês têm que se dar conta disso. E vocês têm que assumir a responsabilidade disso. Vocês estão representando pessoas. Será que vocês estão representando adequadamente? Ou será que vocês estão representando apenas o interesse de um pequeno grupo? Ou será que vocês estão representando um ideal que é de vocês? E que a tutela daquela ação judicial não vai dar à população que necessita o provimento que eles esperavam? E eu tenho ainda o que eu configuro, o que eu acredito que seja um retrocesso em termos de tutela coletiva, a concorrência da tutela coletiva com os mecanismos de tratamento de litigância repetitiva. O novo CPC atropelou a tutela coletiva, sobretudo com o veto ao artigo 333 e, mais que isso, a mensagem de justificativa do veto. Nós dissemos lá, então, que o artigo 333 foi vetado justamente porque eu tinha, pelo CPC, instrumentos para lidar com litigância de massa, e a ação coletiva não é ação para lidar com litigância de massa. O novo CPC faz, então, opções contrárias à tutela coletiva. São opções de política judiciária para enxugar estoque. Os recursos repetitivos que já existiam e o IRDR, que é o recurso repetitivo para baixo. Eu tenho, e para mim é um retrocesso, uma concorrência com esses mecanismos processuais que vêm a ser utilizados e que podem gerar precedentes desfavoráveis para uma ação coletiva. Então, muitas vezes, um advogado não preparado, um advogado que não tenha conhecimento pleno do que está acontecendo, um advogado que está defendendo um cliente, pode conseguir provocar, ou pode conseguir ser escolhido para representar uma controvérsia que muitas vezes poderia ser melhor tratada numa ação coletiva, pela Defensoria Pública e todo o seu aparato, pelo Ministério Público e todo o seu aparato, ou até mesmo por uma associação e todo o seu aparato. Nós temos aqui nesse ponto, portanto, um retrocesso. Vejam vocês, e como exemplo, não poderia não dar esse exemplo, como eu venho do Espírito Santo, lá nós temos e ainda sofremos com a situação do desastre de Mariana, né? Da Samarco. E o que aconteceu no Espírito Santo?
instalou-se um incidente de resolução de demanda repetitiva em sede de juizados especiais, na turma recursal. É claro que o CNJ já deu conta de paralisar isso, mas aconteceu. Instalou-se um IRDR e, curiosamente, desvirtuando o próprio Instituto, a turma recursal lá no Espírito Santo decidiu que todas as pessoas que ajuizassem uma ação em face da Samarco comprovassem ser moradores da localidade via talão de fornecimento de água ou qualquer coisa, automaticamente seriam credoras do valor de R$1.000. Veja, o IRDR ele não fixou uma tese jurídica. Ele fixou uma coisa julgada coletiva, atropelando ações coletivas, atropelando o próprio MPF e a própria Defensoria Pública que já está lá atuando, pelejando, conversando com os moradores o tempo inteiro. Então, assim desvirtuou-se a construção de uma política pela via do processo. Então, o que eu quis colocar para vocês, grosso modo, foi um cenário que deve passar pela consideração do que é a política pública, de quais são os seus estágios, a necessidade de avaliar a proposição de uma ação coletiva ou de ações individuais, sobretudo no momento de crise, e sobretudo no momento em que a vedação ao retrocesso social não vai segurar a gente, e avaliar que nós temos agora concorrência com instrumentos, com mecanismos processuais de tratamento de demandas de massa, e que o judiciário tem predileção por ignorar a coisa coletiva e tratar tudo como menos processos. Esse é o ponto em que eu fico. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente discute depois. Agradeço. Muito obrigado.